E em 3 minutinhos vamos começar a aula ao vivo aí pelo Facebook. Quem ainda não acessou pode ir entrando pelo Face. Boa noite, então, para quem está participando dessa mais uma série de educação em dor. Quem não estiver acessando pelo Facebook, já entra pelo Facebook, está ao vivo com as imagens. Meu nome é Hélio Zen, eu sou médico especialista em tratamento de dor. E essa aula de hoje com imagens é principalmente para explicar um pouco sobre como está sendo o tratamento da dor durante a epidemia de Covid. Basicamente, nessa aula de hoje, vamos apresentar as principais causas de dor na coluna cervical, vamos apontar os sinais de alerta sobre dor na cervical, vamos falar de maneira geral como se dá o tratamento de dor cervical e responder algumas perguntas e respostas que chegaram aqui. Eu acabei colocando até uns vídeos já na apresentação aqui por vídeo para vocês conseguirem entender um pouquinho. Então, quem tiver perguntas, pode mandar pela área de perguntas e respostas do Facebook ou pelo Instagram. Quem estiver acompanhando pelo Instagram, quem tiver pelo Instagram só não vai conseguir ver os slides e os vídeos, tá certo? Vamos lá. Então, conversar um pouquinho sobre dor na cervical é um tipo de dor que muitas pessoas vão ter ao longo da vida. Então, é uma dor muito prevalente entre as pessoas ao longo da vida. E um preceito, uma informação que eu posso dar para vocês é que maior parte das vezes, na maioria das vezes, o tratamento da dor cervical vai se dar de maneira clínica. Como assim? Vai se dar através de tratamento medicamentoso, fisioterapia, educação física, e na maior parte das vezes vamos ter sucesso com esse tipo de tratamento clínico. Então, se eu pudesse deixar a primeira mensagem dessa conversa sobre dor cervical durante o Covid, seriam sinais de gravidade. Então, quais dores são graves cervicais? Quais dores cervicais que precisam de avaliação do modo mais importante? Então, principalmente as dores que tenham perda de força, perda de função, principalmente da musculatura que vai para os braços e dos braços. Pacientes que tiveram já histórico de tumores na região, que estão tendo histórico de perda de peso inexplicável, né? Perdendo peso sem intenção de perder peso. Pacientes que tenham tratamento que diminua a imunidade, né? Denominamos isso tratamentos de imunossupressão. Por exemplo, pacientes com tratamento de lúpus, pacientes com tratamento de HIV, entre outros, em uso de corticoide em doses altas, também é um motivo aí de imunossupressão. O paciente teve cirurgia recente também é um sinal de alerta. E ausência de melhora durante o repouso, a dor que você fica paradinho e ela continua muito importante. São dores, são sinais de gravidade. Então, essa seria a primeira dica aí. Quem estiver assistindo essa aula, é muito importante ter essas dicas. Sinal de gravidade da dor cervical. Segunda informação, além do sinal de gravidade, se eu puder deixar com quem está assistindo essa aula também,
é que na grande maioria das vezes o tratamento clínico, que seria o tratamento do sono, a redução do estresse, a otimização da alimentação e o preparo muscular, isso por si só vai resolver a dor cervical, na grande maioria das vezes, mais da metade das vezes. E associado principalmente com a reabilitação com um profissional. Então, o preparo muscular é a reabilitação, principalmente aí com o fisioterapeuta, principalmente no início do tratamento da dor cervical, e com o educador físico, ensinando essa pessoa, ensinando o paciente a como exercitar a musculatura da coluna cervical e como exercitar os tendões, alongamentos, preparar o tônus da musculatura. Então, trata-se aí de um tratamento que não é só puxar peso, não é só ir para academia, mas sim um exercício supervisionado. E quando as dores não melhorarem com esses tratamentos clínicos, sono, estresse, alimentação e a reabilitação, podemos sim lançar mão de infiltrações e lançar mão, em último caso, de cirurgias. Para quem estiver vendo pelo Instagram, não estiver vendo pelo Facebook, no Facebook eu estou transmitindo as imagens e os vídeos. Então, causas possíveis de dor cervical. Quais causas, quais alterações que podem nos trazer dores cervicais? Então, para começar aí, nem sempre a coluna, na verdade, nunca a coluna é tratada só como coluna, né? A coluna é composta por várias estruturas, músculos, tendões, articulações, discos, facetas, nervos. Então, existem muitas estruturas na coluna cervical. Então, quando nós, médicos especialistas em dor, quando nós vamos avaliar a coluna cervical, nós avaliamos a coluna e todas as suas estruturas. São dezenas de estruturas, ligamentos, enfim, que nós precisamos ter em mente para definir qual é a causa da dor. Então, eu vou apresentar causa por causa, aqui com os vídeos. Síndromes miofaciais. Isso aqui inclui, está presente aí, com certeza, em mais da metade das dores cervicais. Nesse vídeo, nós podemos avaliar a coluna e a musculatura ao redor da coluna cervical. Essa musculatura, durante nossas movimentações, elas podem ser sobrecarregadas, podem ser até danificadas de modo parcial, e com a inflamação do próprio corpo tentando regenerar a musculatura, vai acontecer sim dor, vai acontecer inflamação, e isso vai ser sentido, né? Vai ser relatado pelo paciente como dor cervical. É importante lembrar que alguns pacientes falam, essa dor que eu sinto na cervical, ela faz até ter um inchaço aqui no pescoço. E quando nós fazemos a palpação durante o exame físico, nós vemos essa mesma musculatura que vocês estão acompanhando pelo vídeo, vemos essa musculatura contraturada, que são os pontos gatilho, que nós chamamos, que são pontos que disparam a dor. Então, nós palpamos músculo por músculo, tentando encontrar aí uma causa da dor. Além disso, é importante lembrar que, além dos músculos, temos várias outras estruturas. Dentre elas, os ligamentos e articulações. Então, olha que interessante esse vídeo. É a síndrome do chicote, né? Ou a desaceleração. Esse vídeo está exemplificado com uma pessoa no carro, tendo uma grande desaceleração. Isso pode ser um pequeno impacto traseiro do carro, e a coluna cervical fazendo a movimentação durante a desaceleração. Essa desaceleração, esse chicote, pode trazer, sim, trauma. Trauma nós usamos para denominar lesões de ligamentos, de músculos, de cartilagens, de partes ósseas. E às vezes não são lesões graves, não são fraturas, não são rompimentos, mas são lesões de cartilagens e tendões que vão trazer, sim, dor, vão trazer incômodo, às vezes até dor crônica. E esse tipo de avaliação da história da dor, do motivo da dor, muda totalmente o tratamento, muda totalmente o que nós vamos pensar. Próximo vídeo aqui, para quem estiver acompanhando pelo Facebook, são as síndromes facetárias. Isso eu explico diariamente no consultório. Hoje mesmo, mais um paciente com esse tipo de dor.
Então, a coluna é composta pela articulação posterior, que é a articulação que fica para trás do pescoço, que trabalha principalmente a rotação da coluna cervical. E essas articulações da coluna cervical são chamadas de facetas, ou articulações interapofisárias, ou zigoapofisárias. E elas são como mini-articulações, são mini-articulações, que podem apresentar artrose, podem apresentar inflamação. E esse tipo de inflamação, na coluna cervical, ela pode apresentar dor irradiada para os braços. Então, por mais que a dor seja na coluna, ela pode ser percebida nos braços, nos ombros, na própria coluna torácica dorsal, perto das escápulas, por exemplo, a depender do nível da inflamação. E vocês vão entender nos próximos vídeos o motivo disso. Por que essa dor se reflete para os braços e para os ombros? Esse local da coluna, então vemos aqui no primeiro vídeo à esquerda, ele possui as inervações que vão para os braços e sentem os braços, os ombros. Esse tipo de nervo, ele pode se tornar irritado pela própria degeneração da articulação, que nós estamos vendo na imagem. A articulação se inflamando, causando artrose e pinçando essa inervação. Essa inervação, então, que transmite a dor que vem para o braço, durante a inflamação, ela pode sinalizar ao cérebro de que a dor está vindo do braço, enquanto a dor vem realmente da coluna. O próximo vídeo aqui da direita, vocês devem estar acompanhando aí pelo Facebook. Deu play aqui em todos os vídeos. Pronto. O vídeo da direita, então, ele vai apresentar exatamente a compressão do nervo através da hérnia de disco cervical. Então, para quem não está vendo no Facebook, acessa pelo Face, estou passando todos os vídeos. Então, essa hérnia cervical pode também refletir a dor para o braço, né? A dor ser sentida pelo braço. E isso, muitas vezes, é confundido, por exemplo, com a dor referida à faceta, que é esse primeiro vídeo aqui. Eu vou apresentar novamente. Então, a dor da articulação facetária também pode ser percebida no braço. Esse tipo de diferenciação da causa de dor, de qual estrutura da coluna está causando dor, vai mudar muito o trabalho do médico de dor. Por exemplo, qual vai ser a estrutura a ser infiltrada num possível bloqueio, na infiltração. Por isso que é importante, durante a consulta médica, o exame físico, o médico examinar de onde vem a dor. E as cefaleias cervicogênicas. Então, nesse vídeo, vemos a representação de uma pessoa, o esqueleto, e os nervos que saem da coluna cervical. Então, existem alguns nervos que saem da coluna cervical e inervam o couro cabeludo, o crânio. E muitas vezes, quando a coluna cervical apresenta inflamações, apresenta degenerações, esses nervos podem estar irritados, podem estar sensibilizados. E muitas vezes essa dor que vem da coluna cervical irradia sentido ao crânio. Então, como vocês podem ver na representação aqui pelo Facebook. Essa dor irradia vindo para a cabeça. Então, algumas vezes as dores de cabeça são secundárias a doenças da coluna cervical, por mais que, em alguns casos, não exista dor na coluna cervical, propriamente dito. Pois bem, como que vamos fazer o tratamento dessas dores, que eu apresentei agora pelo vídeo, durante a situação do Covid? E esse é o grande dilema que estamos vivendo. Então, eu trouxe duas situações hipotéticas. Situação número 1. Estou com dor cervical na coluna cervical, não sei se é uma hérnia, se é uma dor de cabeça que está vindo da coluna cervical, e eu já faço acompanhamento com um grupo de tratamento de dor. O que nós faremos? E uma situação hipotética número 2 é as pessoas que não têm acompanhamento pela dor e ainda não sabem, não conhecem as possíveis causas de dor.
Então, os pacientes que já fazem acompanhamento com o nosso grupo, por exemplo, eles podem ter contato direto com a equipe, principalmente com a equipe de enfermagem, que faz o contato direto com o paciente, informar o que está acontecendo, e a equipe de enfermagem faz, então, o contato com a equipe médica responsável pelo paciente e define se poderemos fazer, por exemplo, uma avaliação online, uma avaliação por telemedicina de acompanhamento, enfim, um segmento, alguma instrução um pouco diferente da última consulta, por exemplo. E o paciente que não possuía nenhum tipo de acompanhamento para tratamento de dor, idealmente é importante sim o exame físico, a consulta médica, para poder entender quais são possivelmente as causas de dor. Lembrando que a ressonância, o raio-x, não mostram o motivo da dor, não mostram a causa da dor. A ressonância e o raio-x vão mostrar, sim, as degenerações que existem na nossa coluna, vão mostrar as alterações que vêm com a idade. E para nós entendermos de onde vem a dor, é, sim, muito importante entendermos como que é a dor, como que o paciente sente essa dor, como que ela é representada, em que lugar, e como que é o exame físico da pessoa. Então, o médico tem que tocar no paciente, tem que entender o que está acontecendo. Então, uma outra situação, né? O paciente já sabe o que acontece. Tem uma hérnia de disco cervical, ou tem uma síndrome facetária, ou tem dor depois da cirurgia de coluna, por exemplo. Basicamente, durante a crise de dor, nós temos duas grandes saídas, entre diversas outras. Mas as principais que nós utilizamos são as medicações de resgate, são as medicações de resgate para piora da dor. O que é isso? Então, quando o paciente passa em consulta médica, geralmente recebe uma receita que tem as medicações de uso crônico e as medicações para resgate. Então, caso descontrole da dor, a pessoa pode sim utilizar essas medicações durante o descontrole de dor. Também temos, durante o vídeo aqui que eu vou apresentar, as infiltrações. O que são as infiltrações? Através de uma agulha, raio-x, nós colocamos medicação dentro da coluna, justamente nos locais que estão causando dor. Então, esses são dois modos de tentar tirar a pessoa da crise. Existe também fisioterapia analgésica, acupuntura, enfim, diversas outras saídas que podem ser utilizadas para tentar resolver a crise de dor da coluna cervical. E essa é uma das perguntas que eu recebi pelo Instagram. E para quem não está vendo pelo Face, acessa pelo Facebook para poder ver o vídeo. Então a pergunta é a seguinte: nada me ajudou. Eu já fiz fisioterapia, já fiz acupuntura, já usei 3 tipos de medicação. Vou ter que fazer uma cirurgia? Então esse vídeo que eu vou apresentar agora é um tipo de cirurgia que se faz para a coluna cervical, para um tipo de dor. Então não é a única tipo de cirurgia que existe, mas são as cirurgias que nós fazemos por endoscopia. O que é isso? Algumas causas de dor na coluna cervical, principalmente aquelas que refletem para o braço, são causadas por compressões, por pinçamentos do nervo que sai da coluna para o braço. E um dos métodos de se realizar o tratamento cirúrgico é por vídeo. Então, através de uma câmera, nós acessamos a coluna cervical e conseguimos liberar esse pinçamento do nervo. Vou passar mais uma vez o vídeo aqui no Facebook, para quem não estiver vendo. Então, existe ali o nervo que está pinçado, que está inflamado, pode ser pelo disco, pode ser por artrose, enfim, através de uma câmera, nós acessamos esse forame da coluna, que é o local por onde sai o nervo da coluna, e conseguimos liberar essa área de pinçamento. Isso é um modo de intervenção cirúrgica. Depois que a infiltração não melhorou, a fisioterapia não melhorou, a acupuntura, osteopatia, medicação, enfim, vários passos foram cumpridos e não melhorou. Nós tentamos sim a cirurgia. A cirurgia tem ótimas indicações de tratamento aí durante a dor refratária. E a segunda pergunta, né? A pergunta, o que é o marca-passo de coluna? Então,
nós utilizamos esse tipo de tratamento. Esse vídeo que eu vou apresentar pelo Facebook aqui é um vídeo para a coluna lombar, mas essa mesma tecnologia pode ser utilizada também para a coluna cervical. E o que é isso? Nós utilizamos um eletrodo, explicamos isso como um marca-passo, e isso dentro da coluna consegue modular os nervos que estão levando a dor até o cérebro. Então nós vamos mudar a coluna, não vamos mudar a anatomia da coluna. Nós vamos tentar diminuir a sensação de dor. Então isso é conhecido como neuroestimulador ou marca-passo de coluna. É um tratamento muito utilizado, por exemplo, nas dores de coluna, tanto lombar quanto cervical, principalmente depois de cirurgias, que acabaram continuando com dor depois da cirurgia. Então, medicações para tratamento da dor cervical. Basicamente, nós utilizamos associações de medicações. Por que isso? Para eu poder usar uma pequena dose de cada uma delas e conseguir um melhor efeito. E utilizando dose pequena de várias medicações, nós conseguimos ter menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais com maior efetividade. Por isso que nós geralmente utilizamos 2 ou 3 medicações de modo associado, né? Basicamente os analgésicos, os anti-inflamatórios em alguns casos são utilizados, e os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Para quem já ouviu falar de antidepressivo e anticonvulsivante para tratamento de dor, é importante sempre lembrar que não é porque a pessoa tem depressão ou porque a pessoa tem convulsão. Mas essas medicações para tratamento de dor, elas são utilizadas para diminuir a irritabilidade do nervo. O que é isso, né? Tecnicamente, nós chamamos de sensibilização. Então, quando o nervo está transmitindo a dor por muito tempo, ele fica mais sensível do que o esperado. E essas medicações antidepressivos, anticonvulsivantes, elas atuam diretamente sobre o sistema nervoso, reduzindo a capacidade de levar a dor. Isso ajuda a pessoa a fazer uma fisioterapia com mais conforto, fazer a reabilitação com mais conforto. Principalmente, na verdade, também ajudando no sono. O sono é um momento crucial para qualquer pessoa. É o momento que nosso sistema nervoso central se desativa e promove, então, a melhora das dores crônicas. Ninguém se sente bem sem dormir bem. Então, o primeiro passo do tratamento de dor é sempre o sono. O sono é um dos primeiros passos do tratamento de dor crônica. E os opioides são utilizados em alguns casos, ou para resgate de dor, ou para dores que realmente estão muito descontroladas. Então, pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar aqui pelo Instagram, quem estiver acompanhando pelo Instagram, ou pelo box de perguntas e respostas do Facebook, para a gente poder responder as perguntas. E como mensagem final, e daqui a pouco vem a segunda principal dica e mensagem, que se eu puder deixar com vocês aqui, já vai ser um grande prazer estar passando essa mensagem. Qual que é a cura? Qual que é a cura da dor da coluna cervical? Então, a cura não é o remédio, a cura não é a infiltração, não é a cirurgia, mas é sim o controle da dor, juntamente com a reabilitação da função. Então, por exemplo, um paciente de 80 anos, ele não vai precisar ter uma coluna de 20 anos de idade. Mas ele vai precisar, sim, recuperar a função, a utilização da coluna cervical. Ele vai precisar trabalhar isso no dia a dia, o que ele faz no dia a dia, para que ele utiliza a coluna cervical. Ele vai também precisar entender o que ele tem e como continuar o tratamento. Então, educação, controle de dor e reabilitação da função, do motivo pelo qual nós usamos o nosso corpo. Então,
eu deixei até a medalha aqui de segundo lugar para quem estiver assistindo pelo Facebook. A equipe multiprofissional é o que vai trazer a real cura do paciente. Então, o médico aliado aí à equipe de enfermagem, o fisioterapeuta e o psicólogo, em alguns casos, sim, e o educador físico. Vai trabalhar, então, no controle da dor e na reabilitação da função dessa pessoa. A reabilitação da função para as atividades que cada pessoa exerce. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Quais são as atividades, quais são as funções do dia a dia e o que nós precisamos fazer no tratamento para atingir nosso objetivo. E o objetivo vai mudar de pessoa para pessoa. Isso que é o mais importante no planejamento do tratamento. Então é isso. É um prazer poder dar mais essa aula, mais esse momento de conversa com o pessoal aqui online. Vamos checar só se recebemos mais alguma pergunta aqui pelo Facebook. Vou ler mais uma pergunta aqui. Então, e quando a dor atinge até as pernas? Quando a dor atinge até as pernas, isso é uma pergunta importante se fazer, porque em alguns casos, as pessoas mais idosas, elas podem ter, por exemplo, dores que sejam reflexas, né? Sejam sentidas para baixo da coluna cervical, por exemplo, nas pernas, que acontecem por motivo de compressão na coluna cervical. Isso pode acontecer, não vemos de um modo tão comum isso, mas isso é um dos motivos pelo qual é importante a avaliação médica. Então, o médico, na consulta e no exame físico, principalmente, pode examinar a pessoa e checar se essa dor que é sentida na perna está vindo, por exemplo, da coluna lombar, e essa pessoa, por exemplo, tem dor na coluna cervical e dor na coluna lombar, ao mesmo tempo, associadas, ou até mesmo a dor que está indo para as pernas está vindo da coluna cervical. Então, esses casos são complexos, eles precisam do exame físico. Para quem ainda não foi avaliado pelo nosso grupo aí, a gente usa o martelinho, é muito conhecido como martelinho, é o exame físico onde nós testamos, no qual nós testamos os reflexos. Então, é quando a gente bate no joelho e a perna pula. O que é isso? O que nós estamos fazendo nesse tipo de exame físico? Estamos testando a integridade, estamos testando a função do nervo. Então, a hora que a perna pula, quando nós batemos o martelinho, significa que o nervo está funcionando, está em atividade, e nós comparamos, inclusive, os reflexos de um lado para o outro, do braço para a perna, a depender da queixa. Então, por isso que é muito importante para essa pessoa que perguntou aqui no Facebook, para todo mundo que estiver vendo também, esses tipos de dores, principalmente as dores crônicas que não estão melhorando com medicações, tratamentos, e aí até no máximo 3 meses, as pessoas precisam de avaliação do médico especialista em dor para poder, então, entender o que pode estar acontecendo. Será que está associando uma neuropatia em conjunto? Será que é uma dor que vem da coluna lombar junto com uma dor cervical? Será que é uma dor muscular que está sendo refletida para a perna? Então, acredito que eu respondi essa pergunta. É bem complexo isso, por isso que é importante a consulta médica. Mais uma pergunta eu recebi aqui pelo Instagram. O que acontece e quando acontece do pé cair e não operar? Então, isso hoje, cada dia mais, nós temos o envelhecimento da população, temos o envelhecimento saudável. O que é isso, né? Nós acabamos tendo doenças degenerativas da coluna, então
os ossos, os discos, os nervos vão sendo levados ao envelhecimento e muitas vezes o paciente avaliado de um modo integral, o que é isso? Conhecendo as doenças cardíacas, conhecendo as doenças pulmonares, as doenças metabólicas, diabetes, funções do rim, por exemplo, levando-se em conta todas essas doenças, e a depender do caso a caso, os tratamentos cirúrgicos podem ser de altíssimo risco. E ainda mais durante a epidemia. Então, a pergunta foi, e quando o pé cair? O pé cair não significa o pé descolar do corpo, né? O pé cair significa diminuir a força de um grau tão importante que o pé não consegue mais se movimentar. O que significa isso? Que o nervo que está indo para o pé não está funcionando mais, possivelmente por uma compressão. Com essa compressão, impedindo a função do nervo, na grande maioria das vezes, isso é indicação cirúrgica. Mas existem sim alguns casos que o risco da pessoa passar por uma cirurgia de coluna é muito grande. Então a equipe médica conversa com o paciente, conversa com a família para tomar a decisão, né? Qual decisão a ser tomada? Então, isso precisa sim de muita conversa, precisa se entender quais são os benefícios e os riscos de cada opção de tratamento. Não são fáceis essas situações, principalmente agora durante a epidemia do Covid, durante a pandemia do Covid. Então, nós estamos estudando caso a caso as indicações de procedimento que nós temos, as indicações cirúrgicas, que são raras, mas que temos também. Estamos estudando caso a caso para poder decidir pela melhor opção, principalmente para manter a vida do paciente, a vida e o conforto do paciente. E sempre que possível, a função também, que seria a movimentação. Tá certo? Então, acredito que eu respondi todas as dúvidas, várias eu respondi já durante a apresentação, que eu modulei a apresentação para as dúvidas que eu recebi anteriormente. Quem quiser assistir novamente a aula, pode entrar pelo Facebook, que vai estar gravada. Então, acessar pelo Facebook aqui, me segue aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. O vídeo vai estar gravado pelo YouTube e pelo Facebook. Então, foi um prazer conversar com todos. Quem tiver dúvida, pode nos escrever pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo YouTube também, nos comentários. A gente fica à disposição. E a próxima, aguardo todos aí novamente. Um abraço, boa noite.